Bem-vindos ao Land of Obscurity. Você está prestes a entrar no mundo do desconhecido. Conheça agora a transmissão perdida. Aviso: este vídeo contém histórias perturbadoras. Assista por sua conta e risco. A cidade de Bluebridge nunca foi um lugar perigoso. Pequena e tranquila, era cercada por uma floresta densa e misteriosa, onde os moradores sempre disseram ouvir coisas estranhas, mas ninguém levava a sério. Isso mudou numa noite de outubro, quando os primeiros ataques começaram. Marianne, dona da única lanchonete 24 horas da cidade, foi a primeira vítima. Seu corpo foi encontrado pela manhã atrás do balcão, completamente mutilado. A polícia local não sabia o que fazer. Tudo apontava para um ataque animal, mas as marcas nas paredes e no chão pareciam muito organizadas para serem de um predador comum. Lobos? Perguntou o xerife Collins, enquanto analisava as evidências. Talvez, mas desde quando lobos deixam pegadas tão grandes? Respondeu o agente Carter, apontando para uma marca que cobria metade de uma mesa de madeira quebrada. As notícias sobre o ataque se espalharam como fogo, e os moradores entraram em pânico. A cidade, que antes era conhecida por sua hospitalidade e segurança, tornou-se um lugar de medo. As pessoas começaram a se trancar em casa antes do pôr do sol. Naquela mesma semana, um caminhoneiro que passava pela cidade relatou ter visto algo estranho. Era alto, coberto de pelos, e os olhos eram como brasas. Não era humano. Os relatos só aumentaram, e, a cada ataque, a violência parecia mais brutal. O pânico tomou conta da cidade, e o xerife Collins decidiu implementar um toque de recolher. Ninguém deve sair à noite, avisou em uma reunião comunitária. Seja lá o que está lá fora, não podemos dar chances. Durante a terceira semana de ataques, um homem misterioso chegou à cidade. Ele dirigia uma caminhonete velha e usava um casaco de couro preto que parecia ter enfrentado décadas de uso. Seu nome era Adrian Kane, e ele dizia ser um especialista em predadores. Vocês têm um problema sério aqui, disse ele ao xerife, enquanto analisava as pegadas deixadas no último ataque. Isso não é um lobo comum. Collins, embora cético, permitiu que Adrian participasse da investigação. Era evidente que ele sabia mais do que estava revelando. Adrian começou a patrulhar a cidade durante a noite, armado com uma espingarda cheia de balas de prata. Ele não explicou muito, mas deixou claro que estava caçando algo que conhecia bem. A calmaria não durou. Uma noite, enquanto a cidade estava em silêncio, um som ensurdecedor ecoou pelas ruas, um uivo tão profundo e assustador que parecia vir de todos os lados. Em questão de minutos, as luzes começaram a apagar uma por uma. O lobisomem atacou novamente, desta vez na praça central. Um grupo de jovens que desafiava o toque de recolher foi surpreendido pela criatura. Os sobreviventes que testemunharam o ataque descreveram a cena como algo saído de um pesadelo. Era enorme, e tinha dentes afiados como facas e garras que rasgavam tudo. Não era só forte, era rápido. Contou um dos jovens, ainda em choque. Adrian chegou ao local tarde demais para salvar todos, mas conseguiu ferir a criatura. Um disparo certeiro atingiu seu flanco, e a fera fugiu, uivando de dor. Adrian revelou ao xerife Collins o que realmente estava caçando. Não é só um lobisomem, disse ele. É um alfa, e está marcando território. Ele explicou que os alfas eram diferentes dos lobisomens comuns. Eram mais inteligentes, mais fortes e muito mais perigosos. Enquanto investigava, Adrian descobriu algo ainda mais perturbador: o lobisomem parecia estar ligado à própria história de Bluebridge. Há décadas,
a floresta ao redor era considerada amaldiçoada por tribos indígenas locais. Um espírito de fúria e vingança habitava a região, e as lendas falavam sobre um homem que se transformava em besta para proteger o território. Adrien e o xerife montaram uma armadilha na floresta. Eles sabiam que a fera voltaria, ainda mais furiosa após ser ferida. Na noite do confronto, o uivo veio novamente, mas dessa vez estava acompanhado por um som de algo pesado esmagando árvores. O lobisomem os encontrou antes que estivessem prontos, atacando com força brutal. A luta foi intensa. Adrien disparou várias vezes, enquanto o xerife tentava distraí-lo. Mas o alfa era rápido e extremamente resistente. Ele derrubou Adrien, deixando marcas profundas em seu peito, antes que o xerife conseguisse atirar a queima-roupa com uma bala de prata especial que Adrien havia preparado. A criatura caiu, gritando de dor. Quando finalmente morreu, sua forma humana foi revelada. Era um dos moradores mais antigos da cidade, desaparecido há semanas. Com o alfa morto, os ataques cessaram. Mas Adrien alertou o xerife antes de partir. Onde há um alfa, há sempre a possibilidade de uma nova matilha. Ele entregou ao xerife algumas balas de prata extras e desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Os moradores de Bluebridge tentaram voltar à normalidade, mas as cicatrizes dos ataques permaneceram. E, em noites de lua cheia, alguns juram ouvir um uivo distante, vindo da floresta. Adrien Kane partirá, deixando Bluebridge com a promessa de que os ataques haviam terminado. Contudo, as noites seguintes não trouxeram a paz que os moradores tanto esperavam. Uma sombra pairava sobre a cidade, como se algo ainda estivesse observando. Tomás, o jovem que escapara por pouco do ataque na praça central, começou a ter pesadelos. Em seus sonhos, ele via olhos vermelhos brilhando na escuridão, uma floresta que parecia viva e um uivo que fazia sua alma tremer. O xerife Collins também começou a perceber que algo estava errado. Na manhã seguinte ao uivo, 2 casas na periferia da cidade foram encontradas com portas arrombadas e marcas de garras por toda parte. Não havia corpos, mas o chão estava coberto de sangue, e os moradores estavam desaparecidos. Isso não pode estar acontecendo de novo, murmurou Collins, enquanto examinava os restos de uma das casas. No fundo, ele sabia que Adrien estava certo, o alfa pode ter morrido, mas sua influência havia deixado uma marca. Lobisomens, mesmo sem um líder, eram perigosos e imprevisíveis. Collins decidiu chamar Tomás, que vinha ajudando a reconstruir a cidade. Eles reuniram um pequeno grupo de moradores dispostos a defender Bluebridge, armados com as balas de prata que Adrien deixará para trás. Se eles estão de volta, nós estaremos prontos, disse o xerife, tentando demonstrar confiança, embora a apreensão em sua voz fosse evidente. Naquela noite, o grupo seguiu as pegadas deixadas pelos lobisomens até o bosque. De repente, um deles ouviu algo se aproximar rapidamente. Um dos jovens, nervoso, disparou sua arma para o alto, mas antes que pudessem reagir, uma das criaturas surgiu das sombras, derrubando-o com um único golpe. O grupo abriu fogo, acertando a fera várias vezes com balas de prata. Ela caiu com um rugido agonizante, mas o alívio durou pouco. Antes que pudessem recuar, outra criatura apareceu, maior e mais veloz, atacando com fúria. Collins foi derrubado, mas Tomás conseguiu disparar a queima-roupa, atingindo a criatura no pescoço. Ela recuou uivando antes de desaparecer na escuridão. De volta à cidade, o grupo sabia que haviam sobrevivido por pouco. O xerife e Tomás se entreolharam, o peso da verdade finalmente caindo sobre eles. Os lobisomens não eram apenas feras. Eles eram os próprios moradores,
amaldiçoados pela influência do Alfa Morto. Tomás, ainda abalado, perguntou: se isso é verdade, quem mais da cidade pode ser um deles? Collins não respondeu. Mas em seu íntimo, sabia que a luta contra os lobisomens estava apenas começando. E, naquela noite, enquanto os sobreviventes tentavam dormir, um novo uivo ecoou, mais próximo do que nunca. Era uma noite de verão na pequena cidade de Ashwood. A população vivia sob a tranquilidade de um céu sempre estrelado, até que, em uma sexta-feira à noite, algo inexplicável aconteceu. Por volta das 23 horas, o céu mudou. As estrelas, antes brilhantes, começaram a desaparecer uma a uma, como se uma sombra gigantesca estivesse engolindo o firmamento. Muitos saíram para ver o fenômeno. No horizonte, um brilho estranho surgiu, uma luz púrpura que pulsava como um coração, acompanhada por um zumbido baixo que fazia o chão vibrar levemente. Entre os curiosos estava Eric, um jovem estudante de astronomia que tinha o hábito de passar horas observando as estrelas. Ele ligou seu telescópio e o apontou para a luz. O que viu o fez recuar, seu rosto ficando pálido como a morte. Não pode ser real, murmurou. No centro da luz púrpura, Eric viu algo que parecia vivo. Não era um objeto, mas sim uma entidade. Uma forma massiva, com apêndices retorcidos que pareciam se estender infinitamente. O zumbido ficou mais alto, e Eric sentiu algo invadir sua mente. Na manhã seguinte, os moradores de Ashwood estavam mudados. Muitos relataram sonhos perturbadores, imagens de planetas desolados, criaturas monstruosas e uma sensação de que estavam sendo observados. Eric acordou em sua cama, com a cabeça latejando. Ao lado de seu telescópio, encontrou um pequeno bloco de notas onde havia rabiscado símbolos estranhos durante a noite. Ele não se lembrava de ter feito aquilo, mas os símbolos pareciam familiares, como se ele já os tivesse visto antes, talvez em um sonho. Enquanto isso, na praça central, um grupo de moradores discutia o que fazer. O brilho púrpura ainda era visível no horizonte, agora mais intenso. Alguns sugeriam abandonar a cidade, enquanto outros queriam investigar. Uma mulher chamada Ruth, dona da livraria local, trouxe um livro antigo que encontrou em seu acervo. As páginas estavam cheias de ilustrações de formas similares às que Eric havia visto pelo telescópio. Este livro fala sobre algo chamado os Antigos, disse ela. Entidades que existem fora do nosso tempo e espaço, esperando para retornar. Naquela noite, a luz púrpura começou a se mover. Não no céu, mas pela terra, como se estivesse procurando algo. Eric, junto com Ruth e um pequeno grupo de moradores, decidiu investigar. Eles seguiram a luz até uma clareira na floresta. No centro, encontraram um círculo de pedra que parecia antigo, coberto pelos mesmos símbolos que Eric havia rabiscado em seu bloco. De repente, o zumbido voltou, agora tão alto que era impossível pensar com clareza. Uma figura começou a se formar no ar, feita de luz e sombra. Não tinha uma forma definida, mas seus apêndices ondulavam como tentáculos, e uma voz ecoou em suas mentes. Nós estamos aqui. O grupo recuou, mas Eric permaneceu parado, como se estivesse hipnotizado. Ele começou a repetir os símbolos em voz alta, sua voz distorcida. A criatura parecia responder, avançando lentamente em direção a ele. Após o encontro na clareira, Eric foi levado de volta à cidade, mas algo estava errado. Ele não falava, apenas desenhava símbolos e figuras grotescas em paredes e papéis. Ruth percebeu que o que ele estava desenhando eram portais, portas para algo maior. Ao mesmo tempo, os sonhos dos moradores pioraram.
Alguns começaram a desaparecer durante a noite, deixando para trás quartos destruídos e marcas estranhas nas paredes. Ruth e um grupo de moradores começaram a pesquisar o livro antigo. Descobriram que o círculo de pedra na clareira era um selo, colocado ali séculos atrás para conter os antigos. Mas algo havia quebrado o equilíbrio, talvez a curiosidade de Eric ao observar o céu. Precisamos fechá-lo antes que seja tarde demais, disse Ruth, determinada. Enquanto Ruth organizava um plano, Eric desapareceu. Seu quarto estava coberto de símbolos, e na cama havia um buraco queimado em forma de círculo. O grupo voltou à clareira, onde encontrou Eric parado no centro do círculo de pedras, completamente envolto pela luz púrpura. Ele parecia estar sendo consumido pela entidade. Ruth começou a recitar as palavras do livro, tentando refazer o selo. Mas a entidade lutava, avançando com seus apêndices brilhantes e tentando atingir os membros do grupo. Um por um, os moradores foram sendo derrubados pela força da criatura, até que restaram apenas Ruth e Eric. Ela gritou as palavras finais do ritual, e uma explosão de luz tomou conta da clareira. Quando tudo terminou, a luz púrpura desapareceu, e Eric estava no chão, inconsciente. No céu, as estrelas voltaram a brilhar, mas Ruth sabia que o perigo nunca havia partido. As semanas seguintes à explosão de luz foram uma mistura de alívio e inquietação para os sobreviventes de Ashwood. A clareira parecia selada novamente, mas o silêncio da cidade era quase pior do que os uivos do vazio. A cidade, antes vibrante, estava quase deserta, e os poucos que restaram evitavam falar sobre o que haviam visto. Ruth cuidava de Eric, mas ele não era mais o mesmo. Seus olhos, que antes brilhavam com curiosidade, agora pareciam refletir um infinito sombrio. Ele falava pouco, mas quando fazia, sua voz soava como um eco distante, entrelaçada com sussurros em línguas estranhas. Eles não foram embora, Ruth, disse-lhe certa noite, olhando para o céu. Apenas recuaram, esperando. Ela tentou ignorar suas palavras, mas os pesadelos que haviam diminuído começaram a retornar, mais vívidos e intensos. Em seus sonhos, Ruth via Eric parado no centro do círculo, cercado por sombras sem forma, enquanto o brilho púrpura pulsava, mais forte do que nunca. Os símbolos que Eric desenhava agora estavam se espalhando pela cidade. Apareciam nas paredes das casas abandonadas, nos troncos das árvores e até no chão das ruas. Ruth sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender como o selo havia sido quebrado novamente. Um dia, enquanto revisava o livro antigo, encontrou uma página que antes estava em branco agora coberta de palavras que pareciam queimadas no papel. Aqueles que olham para o infinito tornam-se parte dele. O selo é uma porta que jamais será completamente fechada. Desesperada, Ruth começou a investigar o passado de Ashwood. Descobriu que a cidade havia sido fundada sobre o que os primeiros colonos chamaram de a ferida da terra, um local onde a realidade parecia mais fina, permitindo que coisas do outro lado se aproximassem. Enquanto isso, Eric começou a desaparecer por horas, retornando com mais símbolos e cicatrizes inexplicáveis em sua pele. Uma noite, Ruth o seguiu. Ele saiu de casa em silêncio e caminhou até a clareira, onde o círculo de pedras estava novamente ativo, brilhando com uma luz púrpura intensa. Para seu horror, ela viu outras pessoas da cidade ali, aqueles que haviam desaparecido semanas antes. O céu acima estava novamente diferente. As estrelas haviam desaparecido por completo, e o brilho púrpura cobria tudo como uma aurora. Em um dos símbolos no chão, Ruth viu algo novo, uma espiral com várias camadas, que parecia girar levemente. Ela sabia que não poderia ficar em Ashwood. Com o livro em mãos, decidiu partir,
dirigindo pela estrada deserta enquanto a luz púrpura seguia no horizonte. Eric havia se tornado o portal que os antigos usavam para entrar no mundo. E Ruth, agora, era a última a saber a verdade sobre a Shold. Naquela noite, Ruth parou em um motel na cidade vizinha. Quando entrou em seu quarto, viu algo que a fez cair de joelhos. Um dos símbolos de Eric estava rabiscado no espelho. E no fundo de sua mente, ela ouviu a voz de Eric novamente. Nós somos infinitos, Ruth. E agora, você também é. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com aqueles que acham que podem enfrentar o desconhecido.